Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de História Cássio Luide da rede Cromo de Ensino. Hoje faremos juntos a questão 68 do caderno amarelo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos nessa? Pessoal, a questão 68 é uma questão sobre história antiga, sobre Roma na antiguidade. A questão pega aí o período da realeza romana, primeira fase de Roma, monarquia, e também os primeiros anos da República. E a questão te conta que nessa época as leis romanas eram apenas orais, eram apenas faladas. E isso tinha um problema grave, isso trazia um problema grave para os romanos. As leis orais podiam ser manipuladas, esquecidas e elas não chegavam ao conhecimento de todos. A questão fala que essa realidade mudou e ela quer que você identifique qual grupo da sociedade romana fez com que as leis deixassem de ser orais e se tornassem leis escritas. Vem aqui no quadro comigo para a gente relembrar esse assunto. Então, nós temos três fases na história romana: monarquia, república e império, que não é trabalhado nessa questão. Na fase da monarquia, o rei governava juntamente com o Senado. Nessa época todinha, as leis eram apenas orais. Quando a República começou, as leis ainda eram orais, mas foi no início da República que as leis se tornaram escritas. Qual grupo foi responsável por isso? Os patrícios que governavam, que tinham todo o poder nas suas mãos, os ricos da sociedade? Não, não foram eles, foram os plebeus. Os plebeus eram homens livres, mas não eram ricos. Eles não possuíam nenhum direito político. E eles eram, nesse início da República, a principal mão de obra de Roma. O número de escravos não era tão grande. A mão de obra dos plebeus era necessária e ainda assim eles não tinham direitos políticos. Então, sabendo a sua importância na sociedade romana, os plebeus decidiram fazer uma revolta, o que seria para nós hoje uma greve. Não chamamos de greve nessa época. Os plebeus se retiraram da cidade de Roma e foram para o Monte Sagrado, ou Monte Aventino. E eles disseram para os patrícios: nós vamos continuar aqui em cima até que a gente tenha direitos. Gente, a cidade de Roma parou no período em que os plebeus estavam no Monte Aventino. Então, os patrícios foram obrigados a ceder. Foi então que os plebeus exigiram vários direitos. Leis escritas, foram escritas as leis das 12 tábuas, a lei Hortência, que dava aos plebeus o direito de ter sua própria assembleia política, a lei Licínia, que acabava com a escravidão por dívidas. Plebeus não poderiam mais ser escravizados, mesmo se ficassem endividados. A partir da lei Licínia, a única maneira de obter escravos seria conquistando eles em guerras. A lei Canuleia, que permitia casamentos entre patrícios e plebeus, e também receberam o direito de ter representantes no Senado romano, os chamados tribunos da plebe. Então foram eles, os plebeus, responsáveis pela conquista de leis escritas e pela conquista de direitos para essa classe social. Vamos às alternativas. Letra A. Foram os monarcas que fizeram as leis se tornarem escritas? Não, não foram os monarcas, gente. Até porque essa situação de leis se tornarem escritas aconteceu no início da República. Então Roma já não tinha mais reis desde 509 a.C., desde que o rei Tarquínio o Soberbo foi derrubado. Os plebeus, que almejavam participar da vida política, exatamente, passaram a ter os tribunos da plebe, a sua própria assembleia, comitia plebis, os plebeus. Essa é a resposta correta. Nobres, não, desde que a monarquia caiu, já não se tinha mais nobres em Roma também. Camponeses, muita gente ficou com dúvida nessa alternativa, não é mesmo? Mas você não pode confundir plebeus com camponeses, porque alguns plebeus eram camponeses, mas outros eram artesãos, trabalhadores urbanos, tá? Então, não se reduz plebeu a camponês. Há uma diversidade de outras tarefas que é feita pelos plebeus. E, por fim, fala que são os estrangeiros. Errado também, estrangeiros não tinham nenhum direito em Roma. Fechado, gente? Então, plebeus conquistaram direitos e leis escritas expostas no Fórum Romano. Até a próxima. Tchau, tchau.